Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou gravar uma videoaula a respeito do procedimento do Tribunal do Júri aqui para vocês e para orientar também as atividades da aula desta terça-feira. Pois bem, em relação aos princípios do Tribunal do Júri previstos na própria Constituição Federal, em primeiro lugar, nós temos aqui o princípio da plenitude da defesa. Lá no processo penal que nós estudamos no primeiro semestre, em relação aos princípios gerais, nós estudamos o princípio da ampla defesa, que é subdividido na defesa técnica, aquela exercida por profissional da advocacia, e também pela autodefesa, que é exercida pelo próprio acusado, suspeito, investigado em determinados momentos fulcrais da persecução penal, como, por exemplo, no âmbito do interrogatório. No âmbito do júri, nós também temos defesa técnica, obrigatoriamente, e autodefesa, já que o acusado ele pode permanecer em silêncio, ele pode expor a sua versão dos fatos por ocasião do interrogatório. Só que no âmbito do júri, nós temos uma visão ainda mais ampla do que a própria ampla defesa, que é a plenitude da defesa. No âmbito do tribunal do júri, principalmente na defesa ser realizada lá na sessão plenária, ou seja, naquela em que efetivamente o réu é submetido a julgamento pelo crime doloso contra a vida em relação ao qual ele está sendo acusado, o acusado de defesa não está adstrito à utilização de argumentos técnicos do próprio direito. O advogado de defesa, se entender conveniente, pode utilizar inclusive argumentação moral e ética para tentar uma decisão mais favorável ao seu cliente, inclusive na tentativa de buscar uma absolvição por clemência, por exemplo. Óbvio que, como eu falei anteriormente para vocês, a defesa técnica ela é imprescindível em qualquer processo penal e não haveria de ser diferente no âmbito do tribunal do júri. Logo, se nós não tivermos defesa técnica, há uma hipótese de nulidade absoluta. No tocante à deficiência de defesa técnica, como nós já vimos lá no processo penal 1, é possível a anulação do julgamento desde que demonstrado prejuízo. E isso se faz mais evidente ainda no âmbito do tribunal do júri. Caso o magistrado verificar que a defesa técnica do acusado está sendo exercida de maneira deficiente e pouco efetiva, ele pode inclusive desconstituir o conselho de sentença, marcar uma nova ocasião para aquele julgamento, a fim de que o princípio da plenitude da defesa seja efetivamente observado. Então, se nós tivermos aqui uma deficiência na defesa técnica, essa defesa técnica for pouco efetiva, ou seja, não combater a acusação que está sendo feita contra o acusado, é possível a decretação da nulidade do processo. Por exemplo, o acusado, ou melhor, no âmbito da discussão lá na sessão plenária do júri, cada parte possui em regra 1h30 para fazer a acusação e a defesa, depois mais 1 hora para réplica e tréplica. Caso o acusado de defesa se utilizar, por exemplo, de apenas 5 minutos sem desenvolver a tese defensiva em prol do seu cliente, é possível que o magistrado de imediato já desconstitua o conselho de sentença e caso o acusado se sinta desprotegido ou não defendido por aquele defensor que o acompanhou na defesa em plenário, ele pode inclusive constituir outro defensor e eventualmente apresentar um recurso para que aquela sessão do tribunal do júri seja declarada nula em virtude da ausência de defesa técnica efetiva. Como nós vimos aqui, há uma plenitude da defesa e essa defesa deve ser exercida da melhor forma possível. Como eu falei anteriormente para vocês, o advogado de defesa não está adstrito a argumentos jurídicos. Ele pode utilizar-se de argumentos morais ou éticos. E aqui nós temos uma questão bem importante que foi decidida pelo STF recentemente, na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 779, que nada mais trata do que a hipótese da tese da legítima defesa contra a honra. Durante muito tempo, muitos advogados de defesa utilizaram-se dessa tese para tentar e muitas vezes conseguir a absolvição do seu cliente, no sentido de que ele só matou a própria mulher em virtude de estar defendendo a própria honra, porque aquela mulher traiu o esposo com outra pessoa, etc. e tal. E esta tese era levada a plenário do júri com o objetivo de sustentar que o acusado nada mais estava defendendo do que a sua própria honra, do que a sua própria moral. E, portanto, o homicídio da sua esposa, da sua companheira, da sua namorada, estava justificado em virtude da defesa da própria honra. Ou seja, esta legítima defesa da honra, embora não prevista tecnicamente lá no Código Penal, se sobreporia à própria vida que foi ceifada de uma determinada pessoa.
Então, por intermédio da DPF número 779, isso foi levado à discussão lá no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional a chamada tese de legítima defesa da honra. Por quê? Porque isso aqui violaria a dignidade da pessoa humana, ou seja, da vítima que teve sua vida ceifada pelo autor dos fatos criminosos, além, obviamente, como já falei, da vida e também da igualdade de gênero. Justamente porque essa tese da legítima defesa da honra perpetuaria o machismo estrutural existente na sociedade e seria levada a cabo para justificar ações de homens que tratavam as próprias mulheres como meros objetos. Então, a legítima defesa da honra nada mais seria do que isto: objetificar a vida da mulher para que o homem se safe do homicídio que ele cometeu ou do feminicídio que ele cometeu em virtude da defesa de uma honra que não está prevista lá tecnicamente no rol das justificantes do Código Penal. Caso o advogado de defesa se utilizar desta tese de legítima defesa contra a honra e efetivamente conseguir a absolvição do acusado, é possível que o Ministério Público interponha um recurso de apelação a fim de buscar a nulidade daquele julgamento e que seja designada uma nova sessão do júri. De todo modo, assim que o juiz verificar que o advogado de defesa estiver se utilizando da tese da legítima defesa da honra em plenário do júri, ele deve imediatamente cassar a palavra do defensor, alertá-lo de que o recurso a esta tese é inconstitucional e que o processo será anulado futuramente no caso de eventual absolvição, tá? Então foram as seguintes teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 779. A tese da legítima defesa da honra é inconstitucional. Além disso, o Supremo Tribunal Federal conferiu uma interpretação conforme a Constituição aos artigos 22, 23, inciso 2, 25 e 65 do Código de Processo Penal. Permitam-me a correção aqui do Código Penal. Então, onde está escrito aqui Código Penal, ou melhor, Código de Processo Penal é Código Penal, excluindo a legítima defesa da honra do âmbito do Instituto da Legítima Defesa. Então, se vocês lerem tecnicamente o artigo 23, o artigo 25, que trata dos requisitos da legítima defesa, ele fala em repelir uma injusta agressão atual e iminente em razão de uma situação de perigo contra a vida do próprio sujeito ou até mesmo de um terceiro. Então, no caso desta legítima defesa contra a honra, não haveria essa situação de perigo atual ou iminente contra a vida do próprio sujeito. Vê-se, portanto, que é uma construção mais retórica do que efetivamente técnica e, portanto, não está presente lá no Código Penal. Por isso que o STF fez, nesta DPF 779, esta interpretação conforme a Constituição para excluir a tese da legítima defesa da honra do Instituto da Legítima Defesa prevista lá no Código Penal. Então, a Suprema Corte também vedou totalmente o uso da tese da legítima defesa contra a honra em todas as fases da persecução penal, seja lá no instante do inquérito policial, seja até mesmo na primeira fase do procedimento do júri, que é a chamada fase de sumário da culpa ou de juízo de acusação, e principalmente lá na fase do juízo da causa, que são as discussões, os debates em plenário do júri. Então, lá no plenário do júri, nenhuma das partes pode utilizar-se da tese da defesa legítima da honra para buscar a absolvição do acusado. Como eu já falei para vocês, mas não tem nenhum prejuízo aqui em repetir, caso o juiz presidente da sessão do tribunal do júri verificar que o advogado de defesa está se utilizando da tese da legítima defesa contra a honra, imediatamente ele deve advertir o advogado de que ele não pode utilizar esta tese e que, se prosseguir, terá de, enfim, desconstituir o conselho de sentença ou até mesmo paralisar ali a sessão de julgamento. De todo modo, mesmo que o advogado de defesa tenha se utilizado da tese da legítima defesa contra a honra e o resultado do júri foi a condenação do acusado por não acatar a tese defensiva utilizada, este defensor não poderá se utilizar da decisão do STF na DPF 779 para buscar a eventual anulação daquele julgamento. Isto seria uma hipótese de venir e contra factum próprio, ou seja, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza. Então seria muito fácil utilizar-se da tese da legítima defesa contra a honra, não conseguir absolvição, o acusado foi condenado, mas se interpõe um recurso de apelação para tentar anular aquele julgamento em virtude de
um argumento que o próprio advogado de defesa utilizou em plenário do júri. Portanto, ele não pode ser beneficiário da própria torpeza. Se houve a condenação, não é possível acatar o recurso com base neste argumento. Pode ser que existam outras nulidades que impliquem a anulação do julgamento pelo júri, mas não com base neste fundamento de legítima defesa contra a honra que foi utilizado pelo próprio advogado. Então, como a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza, a defesa técnica não pode se utilizar deste argumento para buscar a nulidade do julgamento, caso tenha utilizado em plenário esta tese. O segundo princípio é o princípio do sigilo das votações. O que significa isto? Como o próprio nome sugere, as votações dos jurados, quando são chamados a dizer se o acusado deve ser condenado ou absolvido, são sigilosas. Eles depositarão seus votos em duas urnas sem que um jurado saiba como foi o voto do outro. Então, eles não podem se comunicar entre si para decidir ou para saber como cada um dos jurados vai decidir. O voto de cada um dos jurados é secreto. Eles depositam uma cédula, simplesmente respondendo sim ou não, em determinada urna, sem que um saiba como foi o sentido do voto do outro. Por que isto? E por que o voto é secreto? Para impedir que os jurados sejam influenciados, não só pelas impressões e opiniões uns dos outros, mas também para que não sejam pressionados por elementos externos. Então, se nós soubéssemos como cada jurado votou, eles poderiam se sentir pressionados a absolver o acusado em virtude de uma pressão externa ou até mesmo condená-lo em virtude de um fator de idêntico cariz. Por isso que as votações dos jurados por imposição constitucional são secretas, são sigilosas. Ninguém sabe como foi o sentido do voto de cada um dos jurados. Então, o sigilo das votações garante a liberdade e a independência dos jurados no momento da votação. Por isso que algumas regras do Código de Processo Penal buscam concretizar este princípio constitucional. A primeira dessas regras é que a votação ocorra numa sala separada, numa sala reservada. Nesta sala, unicamente estarão presentes o juiz, o Ministério Público, eventual assistente, se houver, ou o advogado de defesa, o escrivão, o oficial de justiça e os jurados. Então, nesta sala não se encontra o público em geral, e é nesta sala que será realizada a votação pelos jurados. Além disso, cada voto será recolhido em urnas separadas. Tem uma urna em que serão coletados os votos dos jurados e uma outra urna em que serão coletadas as cédulas descartadas, ou seja, aquelas que não foram utilizadas para a votação. Outra regra que busca concretizar o sigilo das votações é a incomunicabilidade dos jurados. Então, lá no início da sessão plenária, depois do sorteio dos jurados, o juiz comunica que eles não podem se comunicar entre si a respeito dos fatos que estão sendo julgados. E os oficiais de justiça presentes na sessão plenária do Tribunal do Júri devem garantir a incomunicabilidade dos jurados. Se os oficiais de justiça constatarem qualquer comunicação entre os jurados a respeito dos fatos que estão sendo objeto de julgamento, ele deve imediatamente comunicar o juiz para que o juiz, se for o caso, desconstitua até mesmo o conselho de sentença para a realização de novo julgamento em outra data. Então, a incomunicabilidade dos jurados busca evitar que eles conversem entre si a respeito dos fatos que estão sendo julgados e que um jurado interfira na decisão do outro. Outra regra que busca concretizar o princípio do sigilo das votações é aquela constante do artigo 483, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Penal. Lá no Tribunal do Júri, os votos são tomados por maioria simples. Então, quando se chega ao número de 4 votos, por sim ou não, o juiz deve encerrar por aí a votação. Por exemplo, no primeiro quesito, os jurados responderão a respeito da materialidade, ou seja, se o fato existiu. Então, o juiz explica aos jurados a respeito desse quesito e depois colhe os votos dele nas urnas. Quando o juiz começa a abrir as votações e chega a 4 cédulas contendo voto sim, ele deve parar imediatamente por aí a votação. Por quê? Porque se ele abrisse as outras cédulas restantes, ou seja, as 3 cédulas restantes, pode ser que elas contivessem também 3 votos no mesmo sentido. E aí nós teríamos um placar de 7-0. E então nós saberíamos e reconheceríamos como votou cada um dos jurados a respeito daquele quesito. Então, para evitar que se saiba como votou cada jurado, no momento em que se chega ao número de maioria simples, ou seja, 4 votos, o juiz deve imediatamente encerrar
a votação, a fim de garantir o sigilo daquelas votações. As regras, principalmente a de que a votação ocorra em sala reservada, elas não violam a Constituição Federal nem o princípio da publicidade. Em primeiro lugar, porque porque a própria Constituição assegurou o sigilo das votações como um princípio constitucional do Tribunal do Júri. Além disso, o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, ele garante que determinados atos processuais podem ser reservados apenas à presença do juiz e das partes, como é o caso. Então, para que não ocorra essa influência no voto dos jurados, é que existe a votação em sala reservada na forma do artigo 484 e 485 do Código de Processo Penal, justamente para preservar a imparcialidade dos jurados. Em seguida, nós temos o princípio da soberania dos veredictos, no sentido de que a decisão dos jurados ela é soberana e quanto ao mérito, ela não pode ser reformada pelo tribunal em eventual recurso de apelação. Então, se porventura ocorrer recurso a respeito do fato que foi submetido a julgamento perante o tribunal do júri, o tribunal não pode reformar a decisão dos jurados para absolver ou para condenar o acusado. Unicamente o tribunal pode, se for o caso, reformar a pena ou anular o julgamento para que outro seja realizado em seu lugar. O tribunal, ao julgar o recurso de apelação relativo a uma decisão do tribunal do júri, não reforma o mérito, seja para condenar, seja para absolver. Ele apenas, se for o caso, anula o julgamento ou retifica alguma questão inerente à dosimetria da pena e aos seus consectários, como regime inicial de cumprimento, etc. e tal. E é justamente em relação ou em razão do princípio da soberania dos veredictos que o Supremo Tribunal Federal tem admitido, atualmente, a execução imediata das condenações proferidas pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri. Por fim, embora não seja um princípio explícito na Constituição Federal, é implícito que, no Tribunal do Júri, o acusado deva ser julgado pelos seus pares, ou seja, pessoas leigas, componentes da própria sociedade, que vão julgar o acusado pelo crime que ele praticou.